Bom dia, Espírito Santo, capítulo 9. Espaço para o Espírito. Durante gerações, as pessoas foram levadas a acreditar que o Espírito é uma coisa. Com base em milhares de vozes, milhões de palavras escritas e uma atitude que permeou toda a fé cristã, fomos programados a pensar no Espírito Santo como algo em vez de alguém. Ouvi um refrão recentemente que dizia: "Dê-me mais de ti", e pensei: por quê? Isso não é bíblico. Não se pode ter uma parte dele. É uma pessoa. Não se pode quebrá-lo em pedaços, um braço essa semana e uma perna na próxima. Não é. Dê-me mais de ti. É exatamente o oposto. Você deveria estar clamando ao Espírito: por favor, leve mais de mim. Ele não se entrega a você. Não, você se entrega a ele. Um lugar para ele. Sem dúvida, a mensagem mais esquecida da igreja hoje em dia é que o Espírito Santo é real e devemos abrir um espaço para ele. Triste, não é? Milhares de ministros do Evangelho não compreendem as obras do Espírito no planeta Terra. Tenho medo de que também tenham sido programados. Da escola dominical ao seminário, foram levados a acreditar que o Espírito é um membro menor da Trindade, que veio no Pentecostes e continua flutuando nas nuvens desde então. Na verdade, muitos evitam falar o seu nome para que as pessoas não os confundam com um desses excêntricos e carismáticos. Deus queria que a igreja fosse viva e vibrante. Pouco antes de voltar ao céu, Jesus proferiu as inesquecíveis palavras: "Esses sinais acompanharão os que crerem." Marcos 16:17. Talvez a pergunta mais complexa que recebi como ministro foi: se o Espírito Santo foi enviado para dar poder aos cristãos para terem uma vida vitoriosa, por que existem tantos desesperançados e derrotados? Quando eu era evangelista e a igreja realizava encontros, orava pelas necessidades das pessoas e voltava para casa, realmente não sabia o que estava acontecendo na vida diária das pessoas. Porém, agora que sou um pastor, minha perspectiva mudou totalmente e fico perturbado pelo que vejo. Agora percebo que um número infinitamente maior de pessoas tem problemas tão grandes como jamais sonhei. Que tantos cristãos estivessem desanimados, deprimidos e à beira da falência espiritual era algo quase impensável. Vejo repetidamente que pequenos problemas aparecem na vida das pessoas e de repente emergirem como Golias ao Monte Everest. Deus Pai, peço, onde está a vitória? Onde está a alegria? Na semana passada, nossa congregação experimentou um grande derramamento do Espírito em uma noite de domingo. Quando eu pregava para as pessoas, senti uma unção em comum. O caminho de casa gritava aleluia. Falei para Suzane, minha esposa: que culto incrível! Não é maravilhoso o que Deus está fazendo aqui? Porém, assim que entrei na nossa casa, o telefone tocou e pelos 30 minutos seguintes ouvi a dolorosa história de um homem que tinha estado naquele culto. Ele chorou muito quando me disse: não sei mais o que fazer. Isso aconteceu muitas vezes. Quem tem o poder? O que há de errado? Por que aquela primeira igreja tinha tanto poder e nós temos tão pouco? Com uma palavra, expulsavam demônios e nós parecemos ficar tão temerosos e alarmados. Basta mencionar demônios e os cristãos saem correndo. Muitos pastores nem mesmo falam sobre eles, como se ignorar o tópico pudesse afastá-los. É difícil entender.
Em vez de pregar às pessoas que elas podem se libertar, muitos ministros mantêm um silêncio que as deixa algemadas. Em vez de obedecer à palavra de Cristo, expulsarão demônios, Marcos 16, 17. Dizem às pessoas que isso que realmente está acontecendo não existe, que é imaginação, e as pessoas murmuram: Senhor, não encontro uma resposta, não consigo encontrar ajuda. É de se admirar que alguns ocultistas tenham mais poder do que alguns cristãos? Deveríamos nos surpreender quando seguidores satânicos demonstram conhecer mais do sobrenatural do que muitos seguidores de Cristo. Como é possível? Se Deus é onipotente, Satanás possui uma fração mínima de poder, como um discípulo do demônio opera com qualquer autoridade? É realmente muito simples. Uma pessoa que usa 100% de uma pequena fração tem mais poder do que alguém que poderia ter a energia do universo, mas nem mesmo tenta. Fico profundamente perturbado quando penso em um pecador recebendo mais de Satanás do que um cristão que não pede nada de Deus. Está na hora de começar a exercitar o poder do Todo-Poderoso. Você precisa saber que Deus é maior do que qualquer demônio e que somente uma palavra de Jesus destrói o mal. Mesmo um dos seus anjos pode derrubar Satanás. Apocalipse 21:3. Deus não é fraco, seu povo é. Eis a única conclusão a que fui capaz de chegar. A razão pela qual a igreja e tantas pessoas nela se tornaram tão derrotadas é porque ignoraram a pessoa mais poderosa do universo, o Espírito Santo. Mais uma vez, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. E as seguintes palavras também são muito animadoras. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Você se tornará uma planície. Você precisa mais do que um trator para nivelar a enorme pilha de pedras que existe no seu caminho. É uma montanha gigantesca de futilidade e medo. E a escavação que você precisa é possível apenas por meio do vigoroso poder do Espírito Santo. Real, não falso. Deus, por sua palavra, dá uma receita para quebrar o jugo da escravidão. Ele sabe exatamente o que é necessário para levantar seu pesado fardo. Isso se chama unção. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10:27. Como Deus removeu o fardo de Israel, também removerá o seu. Afinal, Satanás é o traidor que colocou o jugo pesado sobre você. Porém, Jesus, que declarou que a escravidão seria destruída, afirmou: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. O pesado jugo pode ser quebrado pelo Espírito, e não apenas por aquele momento. Não é uma solução temporária. Ele fica com você, continua a levantar seu fardo e a guiá-lo num caminho completamente novo. O apóstolo João, falando sobre o Espírito, escreveu: a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. 1 João 2:27. Não é preciso ser doutor para ser capaz de perceber quem possui a unção e quem não possui. Mesmo um pecador não regenerado, apertando um botão do aparelho de TV em um domingo de manhã, reconhece o toque do Espírito quando o vê. Reconhece porque, como um diamante, é muito raro. Não há nada mais trágico do que as pessoas que não possuem a unção querendo produzi-la.
tentam forçá-la, mas o toque do Senhor não está lá. Quantas vezes você viajou para ouvir um grande orador, um mestre bíblico, e terminou descobrindo que a pessoa é uma concha vazia, que não há nada dentro dela a não ser conhecimento, cheias de fatos e informações, mas absolutamente sem vida. Estão caminhando e falando, mas suas palavras estão mortas. Nunca esquecerei o que aconteceu em uma conferência que assisti na costa oeste. Em uma sessão da tarde, um jovem foi apresentado para cantar. Com uma voz tremenda, bem treinada, ele cantou "The King is Coming". O rei está chegando. Todas as pessoas gostaram e aplaudiram muito quando ele terminou. Não sei como aconteceu, mas no culto noturno uma senhora cantou exatamente a mesma música. Francamente, ela não parecia ser cantora. Sua voz era um pouco anasalada e desafinada em algumas das notas, porém ela tinha algo que supria suas deficiências. Quando chegou ao segundo refrão, as pessoas estavam em pé, suas mãos levantadas para o céu. O poder naquele lugar era eletrizante e não parou quando ela terminou. Louvamos várias vezes ao Senhor. Depois começamos a aplaudir por muito tempo. Contudo, não estávamos ovacionando a cantora, estávamos aplaudindo aquele que nos entregou a música. O que fez a diferença, meu amigo, foi a unção, foi o poder do Espírito na vida daquela senhora. Durante meu ministério no Canadá, fomos um dos grupos patrocinadores de uma cruzada de Billy Graham. Os preparativos para o encontro foram uma das coisas mais organizadas que já vi. E os cultos, propriamente ditos, foram monótonos, comparados com os que eu estava acostumado. Porém, quando Graham começou a falar, havia um toque inconfundível do Espírito em sua mensagem. O conteúdo era Cristo, mas eu podia ver que estava na presença de um homem com uma profunda comunhão pessoal com o Espírito. Palavras que chocaram a sinagoga. Desde a criação, as pessoas ficaram fascinadas pela unção. Ela tem sido admirada, manifestada e até copiada. Porém, a verdadeira unção sempre foi e ainda continua sendo uma função de Deus Espírito Santo. Qual é seu objetivo? Que você possa proclamar a mensagem com poder. O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Isaías 61, 1, 2. Porém, essas não são as palavras de um profeta do Antigo Testamento. Jesus a citou a uma audiência atônita na sinagoga em Nazaré, Lucas 4, 18 e 19. Você nunca deve esquecer que para entender o Espírito Santo deve saber que ele é Deus. Essa descrição pode lhe parecer estranha, mas é tão básico quanto a própria palavra. Ele era o poder da criação. Você se lembra da palavra do livro de Jó? O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33, 4. Enquanto Deus Pai estava no céu sobre o trono da glória, dizendo, faça-se o homem, e o Espírito estava fazendo sua obra na terra, até o segundo versículo afirma que a criação, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. E o salmista, falando das criaturas da terra, escreveu, quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Salmo 104, 30. Crescimento espiritual. Se você quer que a unção do Espírito se torne evidente em sua vida, ela começa com uma compreensão de quem Ele é, como opera e como você pode entrar em comunhão com Ele. O Espírito Santo não foi enviado para que você se sinta bem. Ele vai fazer isso, com certeza, mas é muito mais.
Ele tem uma posição de igualdade na divindade e merece nossa adoração da mesma forma que Deus Pai e Deus Filho, mas esse é apenas o começo. Seu crescimento espiritual não é diferente de um carvalho gigante, dera a ser alimentado e nutrido. O que faço em seguida? Recentemente um homem me falou: Penny, quero agradecer-lhe por ter me apresentado ao Espírito Santo em 1978, e disse: isso é ótimo, conte-me o que aconteceu desde então. Seu rosto ficou branco quando disse: bem, nada realmente, apenas me lembro como foi quando o conheci. Acho que eu não sabia o que fazer. Talvez eu esperasse que toda pessoa que fosse apresentada ao Espírito reagisse como eu. Literalmente me isolei com a palavra e com o Espírito, observando o que ele tinha a me oferecer como uma esponja. Demorei centenas e centenas de horas com o precioso Espírito Santo. Percebo que para muitas pessoas é quase impossível encontrar tempo para pesquisar com atenção as Escrituras. Porém, só de ler este livro, você está recebendo de uma maneira sucinta o que demorou anos para o Espírito compartilhar comigo. Contudo, há uma coisa que não posso fazer por você. Não posso colocar uma varinha espiritual sobre sua cabeça e ungí-lo. Isso acontece apenas com um encontro pessoal e profundamente privado com o Espírito. E isso continua a crescer com uma fraternidade e uma comunhão que somente você pode estabelecer. Seu crescimento no Espírito surgirá no momento em que você começar a ver o Espírito de Deus é verdadeiramente Deus. Não consigo deixar de repetir isso porque um quadro mental de uma personalidade fraca foi plantado em nossa psique desde a infância. Lembro-me de ter visto um livro que dizia: o Espírito Santo é um servo do corpo de Cristo. É desse tipo de erro que estou falando. Ele não é um servo, ele está no comando. Ele é o líder do corpo de Cristo. Deixe-me compartilhar algo que eu descobri. O Espírito Santo não é apenas Deus, ele é também o Pai do Senhor Jesus Cristo. Antes de dizer calma aí, Benedictus, deixe-me mostrar-lhe na palavra. Você diz: pensei que Deus Pai era o Pai de Jesus. Bem, você está certo, mas também está errado. Deixe-me mostrar por quê. No primeiro capítulo dos Evangelhos, nos disseram que o Espírito Santo é o Pai do Senhor. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1,18. Até Maria ficou preocupada. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Lucas 1:34, 35. Aí está, ele é chamado de Filho de Deus, mas foi o Espírito Santo que apareceu para a mãe de Cristo. Essa é a intimidade da Trindade, um Filho de Deus Pai e um Filho do Espírito Santo, em apenas um. Até os atributos de Jesus lhe foram dados pelo Espírito, falando da vinda de Cristo. Isaías escreveu: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Isaías 11:1-2. Quem é o Pai? Jesus Cristo é um filho do Espírito. E assim como qualquer pai terreno ama seu bebê, da mesma forma o Espírito Santo amou o Senhor. Já viu um pai orgulhoso segurar o seu filho recém-nascido em seus braços, apertá-lo e amá-lo? Acho que esquecemos
que o Espírito Santo também possui emoções. Ele ama o que criou, por isso quer colocar os braços ao seu redor. Você consegue ver o Deus Pai no céu falando ao Espírito: pegue meu filho e faça-o carne. Foi o milagre dos milagres. O Espírito Santo pegou aquela semente e colocou dentro do corpo de Maria. Porém, ele não foi apenas o Pai do Senhor, também foi quem o ungiu. Imagine, se quiser, Deus Pai sentado no seu trono no céu e Jesus na terra, curando os doentes e realizando milagres. E o Espírito Santo, ele é o canal, o contato entre as duas personalidades. Agora o Pai pega o telefone como se ele precisasse e diz: Espírito Santo? Sim, Senhor, responde o Espírito Santo quando atende. Quero que você leve Jesus até o deserto, porque vou mandar o demônio testá-lo, diz Deus. Sim, Senhor, diz o Espírito Santo, e corre até Jesus. Jesus vem comigo, ele fala. Você consegue ver como o Espírito Santo é o contato entre as duas personalidades? Ou imagine isso: Jesus está passando por um homem que está muito doente. Novamente o Pai pega o telefone e diz: Espírito Santo, pare Jesus, diga-lhe para ficar onde está. Está bem, pare Jesus, diz o Espírito. Ele volta ao telefone e pergunta: Pai, o que ele deve fazer? Mande-o curar aquele homem. Fala a voz de Deus. Jesus imediatamente coloca suas mãos sobre o homem, o poder do Espírito fluindo sobre ele, e o homem é milagrosamente curado. Aqui está o que é vital para que você se lembre, e quando compreender isso, o véu que cobre os seus olhos sobre o papel do Espírito Santo se levantará sobre a terra. Jesus não era nada mais do que um homem. Ele não tinha conhecimento da revelação, sem a voz do Espírito, e não podia se mover a não ser que o Espírito Santo o movesse. Você já se perguntou por que, quando Jesus passava, alguns não eram curados? Porque ele não orava por todos os doentes? Porque não esticava o braço e os tocava? É porque o Pai não pediu ao Espírito Santo que Jesus fizesse isso. Cristo disse: o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. João 14:31. Jesus dependia do Espírito. Ele era a linha que unia Cristo ao Pai. Cristo era capaz de pecar? Mesmo antes de enfrentar o Gólgota, Cristo se ofereceu ao Pai por meio do Espírito Santo. Ao comparar o sangue de Cristo ao sacrifício de animais, o livro dos Hebreus diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Se ele não tivesse se oferecido por meio do Espírito Santo, não seria aceito aos olhos de Deus Pai, nem teria suportado o sofrimento da cruz. Se não tivesse se apresentado por meio do Espírito Santo, seu sangue não teria permanecido puro e imaculado. E deixe-me acrescentar: se o Espírito Santo não estivesse com Jesus, ele poderia até ter pecado. Isso mesmo, o Espírito Santo foi o poder que o manteve puro. Não só foi enviado do céu, mas foi chamado de Filho do Homem, e como tal era capaz de pecar. O fato de que não pecou não significa que não poderia. Se você acredita que Jesus não era capaz de pecar, então por que Satanás perderia seu tempo tentando? O demônio sabia o que estava fazendo. Sem o Espírito Santo, Jesus poderia não ter conseguido. Jesus, na verdade, se ofereceu por meio do Espírito Santo para permanecer sem pecado. Ele dependia do Espírito até para ressuscitar dos mortos. Lembra-se do que Paulo disse: Cristo foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Romanos 1:4.
Foi pelo poder do Espírito que Cristo foi ressuscitado. Aqui está o que a Escritura diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus pecados, aos seus corpos mortais, por meio do Espírito Santo que habita em vocês. Romanos 8:11. O Espírito Santo não apenas ressuscitou Cristo, é Ele quem vai ressuscitar você. Podemos colocar nele a nossa esperança. O plano mestre de Deus. Mesmo depois que ele mudou o curso da história ao sair caminhando de uma tumba vazia, Cristo continuou a depender do Espírito. Na verdade, ele mandou os discípulos não saírem de Jerusalém até receberem poder do alto. Disse: esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1, 4, 5. Cristo estava sob o controle de Deus quando falou essas palavras. Estava repetindo o que o Pai falou ao Espírito Santo. Cristo dependia tanto do Espírito que foi a ele que se dirigiu antes de dar instruções a seus seguidores. As Escrituras dizem que ele foi levado ao céu depois de dar instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Atos 1, 2. Não me interpretem mal, não estou dizendo que Cristo estava em uma posição inferior à do Espírito, de jeito nenhum. Jesus não é menor do que o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é menor do que Jesus. Há uma igualdade absoluta na Trindade, cada membro possui características e propósitos únicos. Quero que você saiba que o Espírito não é fraco, ele não é imaturo ou incapaz de falar sobre si. O Espírito Santo é perfeito, poderoso e glorioso. O Espírito merece nossa adoração. Devemos colocar em prática o que temos cantado às gerações. Louvado seja Deus, de quem recebemos todas as bênçãos. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como você o reconhece? É tão simples quanto aquela vozinha que você ouve quando está prestes a adormecer. A voz que o faz lembrar: você não orou hoje? Ou ele pode dizer: você não leu a palavra hoje? Esse é o Espírito falando, provocando sua alma. Você já conhece, mas ele anseia ser mais conhecido. O Senhor previu o que aconteceria se você abrisse espaço para o Espírito. Ele falou: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. E de que unção o Senhor está falando? Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Deus tem um detalhado plano mestre para a sua vida. Sua unção e seu Espírito estão incluídos nele. É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. 2 Coríntios 1, 21, 22. Você já criou um espaço para o Espírito Santo? Tudo que ele pede é um lugar em seu coração.